Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente em que horário você está assistindo esse vídeo, mas nós do Saída de Bola estamos dando sequência na nossa série de vídeos sobre o Campeonato Brasileiro. A gente está fazendo um guia do Brasileirão em áudio e vídeo. A gente está falando de todos os clubes brasileiros que vão disputar aí a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então a gente está fazendo um vídeo das 20 equipes, falando dos pontos fortes, falando dos pontos fracos. Você que já está nos acompanhando há bastante tempo sabe o que a gente está fazendo. É só você ir na nossa aba de vídeos aí, vídeos passados, e ir acompanhando equipe a equipe que a gente tem feito esses vídeos. Hoje a gente vai dar sequência nos clubes nordestinos. A gente falou de Ceará e Fortaleza, e vai falar agora de Sport e Bahia, mas antes disso eu quero dar as boas-vindas e mandar o meu alô pro Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, galera? Então, mais um vídeo aqui pra gente e vamos continuar no Nordeste, né? Cabra da Peste, 2 times hoje pra gente descatitar, como a gente chama por aqui, todinho pra vocês. Eu vou começar com o Bahia, que é o time que a gente viu mais, né? A gente fez, inclusive, aqui no Saída de Bola, 2 lives durante a final da Copa do Nordeste. A gente tá falando do atual campeão da Copa do Nordeste, o Bahia, que perdeu o jogo de ida pro Ceará, mas reverteu a diferença na volta. É o campeão do Nordeste. No Campeonato Baiano, utilizou garotos, né? O Sub-23 já tem sido uma tradição de Vitória e Bahia utilizarem times alternativos no Campeonato Baiano. O Bahia não conseguiu chegar à decisão, mas é o atual campeão da Copa do Nordeste, vem fazendo também uma boa campanha na Copa Sul-Americana e chega com moral para o Campeonato Brasileiro, né, Paulo? Eu vou botar aqui a escalação do Bahia, o time base do Bahia que vem jogando. Eu coloquei num 4-4-2, mas existem algumas variações, cada pessoa pode interpretar de um jeito, a escalação e a formação, o sistema do Bahia, mas eu coloquei o time base com o Matheus Teixeira, que tomou o lugar do Douglas. O Matheus Teixeira foi um dos destaques do Bahia na Copa do Nordeste, é o goleiro da base. Nino Paraíba na lateral direita, Conte, zagueiro argentino, como terceiro zagueiro. O quarto zagueiro é o Juninho, conhecido zagueiro Juninho, e na esquerda, na lateral esquerda, tem o Matheus Bahia. No meio tem o Patrick de Luca, o Danielzinho e o Tassiano e o Rodriguinho, né? O Tassiano eventualmente pode jogar como um atacante, como um meia, é um coringa, né? Um joker ali, né? Como se diz. Ontem eu escutei essa palavra na transmissão da final do Campeonato Paulista, achei bem interessante. O meio de campo do Bahia tem Patrick de Luca, Danielzinho, Tassiano e Rodriguinho. Mais à frente, como atacantes, o Rossi e o Gilberto. Paulo, o que falar do Bahia? Como é que você enxerga o Bahia para o Campeonato Brasileiro desse ano? Enxergo um Bahia mais fragilizado do que o Bahia da temporada passada, né? E isso pode parecer muito preocupante para os torcedores do Bahia e para quem gosta desse clube tão tradicional, porque a temporada passada do Bahia foi muito complicada, principalmente na Série A. O Bahia passou por dificuldades que a gente não imaginava na Série A. Na minha visão, o Bahia era o time nordestino mais bem preparado para a disputa da competição. Esse ano, acho que perdeu o lugar para o Ceará, que pese venceu o Ceará na Copa do Nordeste, né? Venceu de maneira justa, né? A gente não pode dizer que foi injusto, que o Bahia não jogou nada. Foi um jogo equilibrado, onde o Bahia soube aproveitar as boas oportunidades que teve, né? Conseguiu reverter uma situação difícil, perdeu em casa e venceu fora, e levou aí esse título. Uma dica que eu quero deixar para a galera, né? É de soltar mais a sua cabeça no sentido de não ficar tão preso a conceitos antigos, como, por exemplo, de esquema tático, de posição de jogador. É muito mais importante que você pense qual função o jogador vai desempenhar em campo, ou pelo menos o técnico quer que ele desempenhe em campo. Não existe um esquema tático fixo para as equipes. A maioria das equipes hoje atacam num determinado sistema e defendem em outro sistema, né? Então, o Bahia é exemplo disso, a gente já comentou aqui. O Bahia, quando está atacando, o Rodriguinho faz o meio central, um cara que pisa muito dentro da área. O Rossi agride muito pelo lado direito. O Nino Paraíba, que era um lateral muito ofensivo, deixava muito espaço atrás, cada vez mais está sabendo se posicionar diante dessa nova demanda, vamos dizer assim, da equipe do Bahia. E pelo lado esquerdo, você tem muitas vezes o Tassiano abrindo por ali, ou até mesmo o seu lateral esquerdo, né? O lateral esquerdo que veio da base, tomou a vaga aí do Juninho Capixaba, está muito bem, o Matheus Bahia. É um lateral que avança demais, e está acontecendo esse movimento em quase todos os clubes, né? De ter uma linha de 4, né? E na hora de atacar, essa linha de 4 se transforma numa linha de 3 para fazer a saída de bola com um dos laterais jogando como se fosse um terceiro zagueiro, e o outro lateral muito espetado lá na frente, fazendo as vias ali como se fosse um ponta. Então o Bahia fica meio capenga ali pelo lado esquerdo, né? Se você pensar na questão ofensiva e só das peças, né? Mas quando você olha para o campo, para o que acontece em campo, o lateral esquerdo toma esse espaço,
O time fecha uma linha de 3 zagueiros ali, né, como eu disse, o Nino fechando essa porta pela ala direita, não sendo mais aquele lateral tão ofensivo. E o time tem um problema sério, que eu acho que é na recomposição, quando volta para essa linha de 4, né, tenta se defender com essa linha de 4, com 2 linhas de 4, aliás, os 2 zagueiros e os 2 laterais, e fica faltando esse cara para fechar o lado esquerdo, que muitas vezes é o Rodriguinho, e o Rodriguinho fisicamente não é mais capaz de fazer isso. Então acho que fica essa lacuna aí no sistema defensivo do Bahia. Isso foi um problema principalmente na Sul-Americana, né? O Bahia está praticamente fora da Sul-Americana, porque tem um jogo difícil contra o Montevideo Torques na última rodada e está 3 pontos atrás do Independente. O Bahia fez um jogo muito duro contra o Independente, tanto dentro de casa quanto fora, acabou se empolgando um pouco ali, teve um gol anulado e logo em seguida acabou tomando o gol, teve esse revés, está 3 pontos atrás, e o Independente vai jogar em casa contra o pior time da chave, que não marcou nenhum ponto, então o Bahia praticamente fora da Sul-Americana. Uma decepção para os seus torcedores, né? Esperavam um Bahia mais forte, principalmente depois de ter vencido a Copa do Nordeste. Então, é isso em termos de peças, né? Vejo um Bahia mais fraco, em termos de nome, né? De técnico. Acho que o Dado, mesmo com esse título, não é um técnico que me agrade muito para comandar o Bahia no momento que o Bahia está. O Dado não é um péssimo técnico, mas eu acho que são momentos diferentes. Bahia e Dado estão em momentos diferentes, no caso, a carreira do Dado e o momento que o Bahia está vivendo aí diante do cenário nacional. Acredito que não seja um time com favoritismo ao rebaixamento, né? Mas também não vejo o Bahia, como eu via na temporada passada, com uma chance muito boa ali de terminar entre os 8 primeiros colocados, por exemplo, beliscar a vaga de times mais tradicionais, para um Bahia no meio da tabela para baixo. E é isso, né? Passar aqui para o Sérgio para ele fazer as suas considerações aí sobre o Bahia. Esse regulamento da Sul-Americana de fase de grupos e classificação me deixa muito maluco da cabeça, porque ontem não, na outra gravação do vídeo do Bragantino, eu já tinha falado também que o Bragantino estava fazendo uma boa campanha na Sul-Americana, mas na verdade só classifica um, né? Uma fase de grupos meio esquisita, que só classifica um, então a gente vê ali o time até ganhando seus jogos, brigando por uma segunda colocação, e a gente pensa, não, vai classificar. Mas não, na verdade só classifica um, então perdão se eu falei que o Bahia fazia uma boa campanha na Sul-Americana, é um time que, como o Paulo falou, está numa situação delicada. O ponto mais principal do Bahia que eu tenho para citar é que eu espero um Bahia um pouco melhor defensivamente. Acho que o Bahia sofreu muito na temporada passada, no Campeonato Brasileiro do ano passado, por ter uma defesa muito, muito, muito frágil. Era uma defesa que tomava gol todos os jogos e não era só tomar um gol, tomava 2, tomava 3. E nem o Mano Menezes, que é considerado um dos treinadores retranqueiros do futebol brasileiro, aí, um dos caras que mais consegue ajeitar os sistemas defensivos, nem o Mano Menezes conseguiu dar jeito no sistema defensivo do Bahia no ano passado. Tanto é que isso também foi um dos motivos que o fez ser demitido e sair do clube nordestino. O Bahia contratou um grande zagueiro, que é o Conte, é um cara com passagem pela Europa, acho que não é um zagueiro de nível muito alto, mas assim, para o futebol brasileiro é um cara que pode eventualmente fazer um grande campeonato brasileiro, eu acho que é um dos candidatos aí a brigar talvez até por melhor zagueiro do campeonato. Enfim, o Juninho ganhou mais espaço como zagueiro pela esquerda, era um cara menos utilizado no Bahia no ano passado. Alguns jogadores do meio de campo eu gosto, acho que o Patrick de Luca é um cara que tem ganhado espaço aí, é um volante um pouco mais defensivo, assim, né, que dá um pouco de equilíbrio. A chegada do Tassiano acho que foi uma grande contratação do Bahia. O Tassiano é um jogador que equilibra time, é um jogador que dá um ponto de mais coesão, tanto para a ofensiva, para a parte ofensiva como para a parte defensiva. Não gosto tanto de ter tantos jogadores acima de 30 anos na linha de frente. Acho que você ter Rodriguinho, ter Rossi e ter Gilberto é muito pesado. Acho que precisa talvez de um outro jogador ali, talvez no lugar do Rossi, um atacante um pouco mais rápido, alguém que consiga fazer essa recomposição defensiva que o Paulo citou, com um pouco mais de efetividade, com um pouco mais de constância, porque assim, o Rossi ele volta, mas ele não volta tanto assim, ele volta mais de uma forma regulamentar ali, né, pragmática ali, ele meio que fecha a linha, mas ele não dá de fato combate, ele não segue muito os atacantes de lado da equipe adversária. Então assim, acho que o Bahia é um time interessante, é um time equilibrado, é um time que joga com a bola no chão. A gente viu isso na Copa do Nordeste, é um time que dificilmente usa muita velocidade, é um time que tem dificuldade de contra-ataque, apesar de ter feito um gol na final de contra-ataque, mas acho que foi mais uma coisa de desorganização do Ceará do que necessariamente um fator de criação, um fator positivo do ataque do Bahia. É um time que joga com a bola no chão, é um time que tem muitos jogadores mais pesados,
Então, assim, é preciso ver como é que o Bahia vai jogar o Campeonato Brasileiro, se vai tentar realmente propor contra equipes superiores, né? Porque é basicamente a mesma situação que eu citei no Ceará no outro vídeo. O Ceará e o Bahia vão jogar a maioria dos seus jogos contra equipes mais fortes. Então, propor jogo contra equipes mais fortes é sempre muito difícil. É isso. Passando agora para o Sport não jogou a Copa do Nordeste como jogou o Bahia, né? Então o Sport fez aí um campo pernambucano, não começou muito bem no Pernambucano, trocou de treinador, melhorou a campanha e foi para as fases decisivas. O Sport tem a base do time para jogar a Série A desse ano, que tem jogado aí, né, na parte inicial do campeonato, com o Maílson no gol, mas esse gol do Sport é um gol, é uma vaga que está sendo aberta há 3 anos, assim, ninguém se firma no gol do Bahia, no gol do Sport. Passa o Luan Poli, passou o Carlos Eduardo, passou o Maílson, no momento é o Maílson que tem jogado, o Patrick na lateral direita, Maidana, Adrielson e Sander. Maidana e Adrielson, acho que é uma zaga bem interessante, talvez uma das melhores zagas do Nordeste, junto ali da defesa do Ceará, né, do Messias e do Luiz Otávio. No meio de campo tem o Marcão Silva, um jogador também que já está jogando há bastante tempo no Sport, um primeiro volante. O Júnior Tavares, que aí é um aproveitamento de um novo treinador do Sport, que é o Humberto Luzer. O Júnior Tavares no São Paulo ele jogava como lateral esquerdo, mas em Portugal ele jogava na linha de meio. Então, assim, quando ele volta para o Sport na temporada passada, ele era aproveitado muito como lateral esquerdo pelo Jair Ventura. E agora o Humberto Lousa chegou no Sport e tem aproveitado o Júnior Tavares ali na linha de meio de campo como um segundo homem pela esquerda. Então tem o Marcão Silva, o Júnior Tavares e o Thiago Neves, né? Thiago Neves que foi muito decisivo para o Sport na temporada passada. Na frente, Neilton, Everaldo e Hernani. O Sport também tem o Trellis, uma contratação feita pelo time para esse ano. É um cara que briga ali pela vaga junto com o Hernani. Paulo, como é que você enxerga o Sport para esse Campeonato Brasileiro? Eu adianto já que a minha posição não é muito favorável, acho que o Sport entra no Campeonato Brasileiro da Série A como uma das equipes mais fracas da competição, mas assim, não sei não sei o que é que você pensa sobre o Sport e sobre essa base de time aí que a gente está mostrando na tela para o pessoal. Bom, do lado do próprio Sport, né, eu não vejo uma mudança de patamar na equipe diante do que essa equipe tinha apresentado, ou pelo menos a gente vislumbrava no início da competição, né, da temporada passada, início do Brasileirão da temporada passada. O Sport era candidato a cair, né, fez um trabalho muito bom ali o Jair quando chegou, né, entendendo o elenco que tinha, as dificuldades que tinha, chegou ainda a perder jogadores importantes nessa caminhada. E com aquele jogo reativo, né, que já é conhecido do Jair, aquela famosa retranca, para a gente usar palavras que condizem mais com a realidade, conseguiu pontos muito importantes, até mesmo contra times muito fortes na competição. E aconteceu um problema com o Sport, que eu vejo acontecer muito com os times nordestinos, né, e com os times ali de meio para baixo da tabela no Campeonato Brasileiro, que quando eles vão para o Campeonato Brasileiro, eles vão se deparar muitas vezes com essas situações que o Sérgio falou, de encontrar times mais fortes e ter que jogar de uma maneira mais defensiva, de uma maneira mais precavida, de ter velocidade pelos lados, né, que foi mais ou menos a receita que deu certo para o Ceará na temporada passada. O Ceará mudando de postura, né, tentando ser um time que propõe mais o jogo, não vem se dando tão bem quanto se esperava à medida do elenco que está contratando. E o Sport se depara um pouco com isso no início da temporada. O Sport chega como favorito, né, um dos favoritos na Copa do Nordeste, e também no Campeonato Pernambucano, em que pese no Campeonato Pernambucano está poupando jogadores. E a equipe não soube lidar muito bem com isso, tomou muitos gols, né? O ponto forte do Sport era a defesa, foi, se eu não me engano, a pior defesa da Copa do Nordeste, né? Tomando muitos e muitos gols, e isso atrapalhou um pouco ali todo o planejamento do clube, né? Eu acho que é uma dificuldade grande que os times nordestinos têm, e outros times como o Goiás, por exemplo, né, Atlético Goianiense. Lembro do Atlético Goianiense, por exemplo, demitiu o técnico no estadual, né, eu não lembro agora quem era o técnico, acho que era o Cristóvão Borges. No estadual do ano passado, o Cristóvão Borges foi demitido, mesmo os resultados sendo muito bons. O time vinha de boas partidas e vinha ganhando seus jogos, vinha liderando a competição, mas no entendimento ali da comissão técnica, né, achou por bem encerrar o contrato. Por quê? Porque o Cristóvão jogava muito para frente, era um jogo muito propositivo. E os dirigentes entendiam que aquele tipo de jogo no Campeonato Brasileiro não ia funcionar. E aí é onde chega o Wagner Mancini lá no Atlético, o Atlético consegue se manter, era um dos favoritos também para cair,
e consegue se manter ali na primeira divisão com essa mudança de mentalidade. Então, assim, diante de todas essas questões difíceis, o Bertoluzzi chegou e chegou chegando, né? Porque o time passou 5 jogos sem tomar gol, só foi tomar gol agora na final, nesse 1-1 que teve aí contra o Náutico. Provavelmente, quando vocês assistirem esse vídeo, a final do Campeonato Pernambucano já vai ter acontecido, a gente já vai saber quem é o campeão, e o Sport vencer, ganhar esse título, depois de um começo tão ruim de temporada, pode ser o gás que a equipe está precisando, que a torcida está precisando, para confiar e apoiar um pouco mais esse time, que na minha visão ainda é um time frágil, mas ao contrário do ano passado, eu vejo time mais frágeis do que o Sport. Eu vi o Sport ali, não vou dizer o mais frágil assim para carimbar, mas era um seríssimo candidato. Eu acho que hoje tem candidatos mais fortes ao rebaixamento do que o Sport. O começo de temporada do Sport realmente me assustou muito. O time não conseguiu disputar a Copa do Nordeste, não teve competitividade. Foi realmente assim, resultados muito ruins. Era bizarro você ver o Sport em campo perdendo de times muito inferiores. Tinha dificuldade para jogar em casa, por exemplo. Eu lembro de um jogo contra o Sampaio Corrêa, que o Sport ficou na frente do placar várias vezes, teve erro de arbitragem, teve tudo. Foi um jogo muito confuso. Um jogo contra o 4 de julho também, na Copa do Nordeste, que foi muito confuso. Então, assim, o time não conseguia competir e era um problema não só exclusivo da Copa do Nordeste, era um problema exclusivo, era um problema que você via também no Campeonato Estadual. Tanto é que a melhora da equipe só chega de fato com a chegada do Humberto Luzer, que aí o Paulo falou, já deu alguns números aí, defensivamente o Sport melhorou muito. Eu acho o time do Sport fraco, acho o time do Sport para brigar realmente para não cair, e acho difícil que esse ano consiga, mas assim, na frente pelo menos eu vejo que o time melhorou um pouco ofensivamente, acho que o Thiago Neves ganhou mais companheiros ofensivos, assim, para tentar não precisar resolver tanto. Eu gosto do Neilton, apesar de ser um jogador muito irregular, acho que para esse tipo de time, Sport, Curitiba, acho que ele consegue acrescentar pelo menos ali 4 gols, 5 assistências, que num campeonato, num geral, ajuda. Eu gosto do Toró, que vem emprestado do São Paulo, que tá brigando aí eventualmente como titular ou não do Sport. O Everaldo também acho um bom jogador para esse tipo de jogo do Sport. E aí você tem Hernanes, Trellis, tem outras opções também. O Mikael, né, que não me engano começou muito bem a temporada, que era titular do Sport, não sei como é que tá, se está lesionado ou não tenho essa informação nesse momento, mas acho que ofensivamente o Sport é melhor do que o ano passado. Tem que ver como é que vai funcionar defensivamente. Eu elogiei a dupla Maidana e Adrielson, que fizeram um bom campeonato ano passado. Acho uma dupla que se completa bem ali no Sport. Assim, o Sport não é um time horroroso, mas quando você compara o Sport com outras equipes da Série A, realmente fica difícil de você crer que o Sport vai fazer um campeonato muito, muito bom. Acho que a tendência é que o Sport faça realmente um campeonato muito parecido com o do ano passado, mas com essas adições aí de qualidade que, na minha concepção, melhora um pouco o time em relação ao ano passado. Não sei, o Paulo já deu a explicação dele que discorda, né? Que acho que o time é um pouco mais fraco. Eu vou por um sentido contrário, principalmente em relação a esses reforços ofensivos. É isso. Não sei se o Paulo quer acrescentar alguma coisa. Acho que a gente falou bastante, né, dos dois times. Como eu disse, descartou bem todo o início de temporada dessas duas equipes e as perspectivas também para o campeonato, né? O Nordeste vem se firmando, né? Os clubes nordestinos eram quase sempre os principais candidatos, né, a cair em todas as competições devido à questão de viagem, questão orçamentária. Esses times cada vez mais estão equilibrados financeiramente, a exceção é o próprio Sport, né? Eu acho que é o que está em pior situação financeira dos 4 clubes nordestinos. A ver, né? Vamos ver aí o que é que o Campeonato Brasileiro nos reserva. Convido todos vocês a compartilhar esse vídeo com todos os amigos que são apostadores, que são amantes de futebol, né? Toda semana, agora praticamente todo dia está saindo vídeo aqui, né? E vai ter vídeo de palpite, vai ter vídeo de rodada pós-jogo, vai ter power rank, vai ter muito conteúdo bacana para o apostador que quer se dar bem na Série A do Campeonato Brasileiro, o filé mignon das apostas no Brasil. É isso, deixe seu like, se inscreva, deixe seu comentário, ative as notificações, compartilhe com seus amigos. E é isso, muito obrigado pela sua paciência e até o próximo vídeo.